Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de um podcast novo que, olha, promete. O nome Construindo Grandeza. A anfitriã, Darliane Fiorin. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou tendo a honra de apresentar para vocês essa pessoa que mora no meu coração. Seja muito bem-vinda ao seu podcast, Darliane Fiorin. Muito obrigada, Lueses. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. E começa contando para o pessoal, para o seu público, quem é você? Bom, meu nome... É uma pergunta profunda, né? É, muito profunda. Meu nome é Darliane Fiorin, é o sobrenome de casado que eu uso. Hoje eu atuo no mercado como terapeuta e como mentora. Sou mãe do Miguel, do Davi e da Laura. Moro em Cariacica e em Alfredo Chaves, né? Tenho 2 residências, trabalho como terapeuta e como mentora há alguns anos. Durante um período da minha infância, onde a gente enfrentou muita escassez, muitas dificuldades, violência doméstica, eu me questionava, né, sobre a vida. Cheguei a desacreditar que Deus existia, porque eu via tantas dificuldades ligadas à pobreza, à violência. E durante boa parte da minha vida, essas inquietações, elas não passaram, eu não encontrava essas respostas, né? Comecei minha jornada terapêutica aos 17 anos, então tomar terapia. Nossa, muito jovem. Porque durante essa primeira infância, que eu estive com o meu papai, que ele morreu, eu tinha 9 anos de idade, então eu vivi situações de extrema violência e extrema escassez, sabe? De não ter o que comer, de depender da ajuda de outras pessoas para poder ser alimentada, até de pedir na rua. Eu gosto de contar isso, nem eu mesma acredito quando eu falo. Não parece que sou eu. Com quantos anos? 6 anos, 7 anos, 8 anos. Você tem mais irmãos? Tenho. Juliane e Danilo, né? Eles não viveram essa mesma experiência porque a minha irmã era 3 anos mais nova. Então, quando meu pai morreu, ela tinha 6. Ela não tem muitas lembranças desse período. Mas eu tenho muitas lembranças hoje curadas, né? Por isso que eu sou terapeuta. Você vai entender porque eu sou terapeuta e mentora. Hoje é um dos meus propósitos de vida. E eu associei toda a desgraça que eu vivia à questão material, à questão financeira. Então eu falava, meu pai bebe porque falta o dinheiro, meu pai bate na minha mãe porque falta o dinheiro, né? E de certa forma isso fez com que aos 15 anos eu já fosse uma pessoa que fazia dinheiro e que sustentava a minha casa, a casa da minha mãe, né, com os meus irmãos. Meu pai já não estava mais vivo. Hoje eu falo dele com muito respeito. Hoje eu consegui ressignificar essa minha história com ele e não contar como uma vítima. Durante um tempo eu contava, eu entendo que ele fez o que fez pela consciência que ele tinha, mas isso não era uma cura, era um lugar quase que de arrogância, como acontece com algumas pessoas que passaram desafios na infância. E essa ambição me dada por essa dor, fez eu conquistar muitas coisas materiais. Então eu cheguei a comprar um apartamento aqui na Praia da Costa, tive terrenos, construí várias empresas, dentre delas um posto de gasolina e uma transportadora de combustível. Então eu era voraz, isso aí já para meus 20 e poucos anos, 30 anos. Então eu fui uma empresária audaciosa, mas que a raiz desta busca de fazer dinheiro, riqueza, era uma busca num trauma e num drama meu. Mas quando você teve a consciência de que isso era baseado... A gente pode falar no motivo errado ou não? A raiz do drama mesmo. Eu acho que você está buscando algo por conta de uma dor. Você está em busca de algo que parece legal, muito legal, você querer conquistar e crescer, mas isso vinha de uma ferida. E durante um período eu também botava muitas coisas fora. As coisas vinham, aconteciam e daqui a pouco eu mesmo meti os pés pelas mãos, não tinha essa inteligência emocional e esse alinhamento que hoje eu tenho. Você desfazia, né, das coisas? Sim, ou algo acontecia, né? Por exemplo, na época da transportadora, um motorista sofreu um acidente, eu tive um prejuízo enorme, não consegui me restabelecer. Meu Deus. E eu não entendia, né? E apesar de em alguns momentos sentir que estava bem financeiramente, que as coisas estavam fluindo, existia um vazio, um buraco dentro de mim. Existia algo que não era preenchido, sabe?
E foi quando eu conheci as práticas sistêmicas, que são terapias complementares, né? A constelação sistêmica, terapias energéticas como o Theta Healing. E eu fui buscando esse conhecimento para mim, em primeira instância. Entendi, para se curar. Para me curar, para entender, na verdade, né? Falar, o que está acontecendo aqui? Por que a minha vida é uma montanha russa? Sim. Por que um dia eu estou bem, eu começo um ano ganhando dinheiro, fazendo dinheiro e termino um ano com dificuldade, sabe? Voltando para lugares e situações, emocionalmente falando, muito pesadas, não iguais em números, mas na sensação igual que eu vivia na infância, esses altos e baixos que eu vivia lá na infância, de às vezes estar com a vida organizada aqui e de repente não ter nem onde morar. Isso a gente pode chamar de vícios emocionais? Sim, vícios emocionais, padrões inconscientes que ficam estabelecidos porque você viveu de uma determinada maneira e o seu ser entende que é aquilo que você está habituado. Então vamos voltar para este lugar? É aquela mulher que aprendeu que o casal tem que ter briga, tem que ter quebra-pau, e ela casa, tem um casamento lindo e perfeito, ela não está feliz, porque não é a realidade que ela conhece, sabe? Como se fosse isso, faz a pessoa voltar. Então, fazendo essa linha do tempo, e eu comecei a buscar o autoconhecimento, fiz várias formações em coaching, fiz formações em programação neurolinguística, fui estudando para me desenvolver, e quando eu me dei por mim, eu me senti preenchida. Eu tinha uma loja de roupa, foi o meu último negócio formal fisicamente, né? Que eu não sou só parceira e sócia, mas era um negócio meu. Tinha uma loja de roupa e dentro da loja eu mais aconselhava, direcionava as pessoas do que fazia o meu negócio ali de forma tradicional. E aí eu me despertei para essa consciência de ser uma ajudante, ser uma pessoa que ajuda outros. E lógico que não foi um processo fácil para mim, porque essa ambição, esse materialismo... Gente, eu super apoio, sabe, Lu? Que as pessoas busquem crescer, busquem realizar os sonhos materiais. Mas eu acredito que isso é legal quando isso vem em harmonia com as outras partes que integram a vida, que são os relacionamentos. Eu me senti importante, eu me senti pertencente, eu senti que eu tenho um lugar. E depois que você realizou e conquistou, o que acontece com muitas pessoas adultas você realizou materialmente, você de repente tem uma profissão que você gosta. O ser humano em si, ele... Tem um barulhinho ali. Pode continuar. Não pega. O ser humano em si, ele tem uma necessidade dessa transcendência, deste lugar de eu estou aqui para quê? Né? A vida é só sobre pagar boleto, sobreviver isso. Então, a minha jornada para chegar até aqui foi essa jornada, onde eu, quanto empresária, vim de situações muito escassas e quando eu alcanço, né, um patamar financeiro que era o meu sonho almejado, eu colocava para fora, eu me desestabilizava, eu perdi o tesão, falar a verdade, por aquele negócio, acabava vendendo a preço de banana. Aconteceu isso algumas vezes, eu deixando para sócio, tal. Então eu tive mais de 17 negócios entre empresas tradicionais e operações comerciais, né? Seja venda, por exemplo, vendi enxovais, né? Vendia pela internet quando a gente estava começando a caminhar neste processo. E inspirei vários outros profissionais, empresários, tenho na minha família pessoas realizadas empresarialmente falando e que eu tive a oportunidade de mentorear informalmente essas pessoas, de forma informal, mas que eles falam hoje comigo, eu sou quem eu sou hoje porque eu me inspirava em você. E eu deixei de vestir essa roupagem de empresária, não porque eu não gosto dos negócios, mas eu passei a me sentir muito mais valiosa e útil, ajudando a empresários a não sucumbirem por falta de estrutura emocional. Para eles aguentarem o tranco quando as coisas não vão bem, porque a vida do empresário, principalmente no Brasil, não é uma coisa fácil. E existe um preconceito em relação à terapia. Parte das pessoas acham que tem conceitos, por exemplo, quem precisa de psiquiatra ou psicólogo ou um terapeuta complementar, que é o meu caso, é uma pessoa fraca, uma pessoa... eu não tenho nenhum problema, eu dou conta, eu sou forte. Então, a gente tem isso ainda no nosso inconsciente coletivo. E muitas vezes acontece também da pessoa não saber que precisa dessa ajuda, não é isso, Darling? Me fala um pouquinho disso.
De que a pessoa vai vivendo no automático e... Ela acha que é normal, né? acha que é normal. Acha que é normal. Eu acho que, às vezes, o caos na vida da pessoa, ele está se repetindo, e eu falo isso para quem está vivendo, eu até falo, né? A promessa é que você viva de glória em glória, e não de caos em caos. É verdade, tem isso. E, às vezes, as pessoas, elas vão viver de caos em caos, e não de glória em glória. E os padrões que se repetem na vida de qualquer ser humano, qualquer padrão disfuncional, Sim. que não traz crescimento. Se é um padrão que traz crescimento, eu vou de sucesso em sucesso, Sim. tudo que eu faço dá certo, maravilha. Essa pessoa não precisa de procurar um mentor, uma mentora como eu, ou um terapeuta diferente. Mas quando a pessoa identifica que existe, volta e meia, acontece algo que sabota o sucesso dela, o avanço dela. A pessoa, por exemplo, que tem... Sempre ela está batendo na trave, ela nunca realiza o que ela realmente queria realizar ou se sente satisfeito. Então, as pessoas, elas têm diversas demandas que são inconscientes. Sim. E, às vezes, essas demandas, elas são apresentadas em forma de caos. E eu falo, Lu, que o caos é uma bênção. Sim. Porque o caos te dá a oportunidade de olhar para algo que está oculto. Mas como? Quando você desenvolve essa capacidade, ou você tem alguém que te ajude a olhar para pontos cegos, porque, por exemplo, você está usando óculos. Você está me vendo através dos seus óculos, mas você não está vendo os seus óculos. Verdade. Então, as crenças, a gente chama os padrões inconscientes e as crenças, às vezes está claro para todo mundo, mas não está para a pessoa que vive aquilo. Então, a maioria das pessoas não sabe como que um processo terapêutico, um processo de mentoria com um profissional sério e que fez uma jornada profunda em si mesmo, porque hoje o que eu acredito que valida o meu trabalho é essa jornada toda quanto empresário. Sim. Então, hoje eu sou capacitada para ajudar o empresário, não só porque eu fiz formação em mentoring, não só porque eu fiz formações em negócios, não só porque eu tive as minhas empresas, mas porque eu desenvolvi tudo isso que hoje que eu superei, eu desenvolvi habilidades para conduzir essa pessoa para que ela não viva essa frustração. Sim. De conquistar materialmente, está com aquele buraco faltando. E é interessante, gente, eu já passei por algumas sessões com a Darliane, de chegar lá tentando administrar o caos e só me entregar e falar assim, me ajuda. E sair leve. Você passeia por várias ferramentas que eu desconhecia, mas que são tão eficazes que eu falava, eu preciso disso para minha vida, não é isso? Fala um pouquinho sobre esse momento de aplicar cada ferramenta, porque tinha dia que eu chegava lá e falava, hoje eu só vou deitar e só vou receber. Aí daqui a pouco a gente sentava e conversava, e ali às vezes eu falava, mas eu não sei nem o que eu vou falar, mas vai aparecendo. Me conta um pouquinho sobre esse dia a dia nas sessões, Darli, por favor. Eu tenho um método hoje, né, que é o método Viver de Verdade. E dentro desse método é a identificação da pessoa. Então, como ela se vê, como ela se enxerga, isso está harmonioso com aquilo que ela diz que quer? Né? Então, o primeiro passo é esse, trazer esse alinhamento, essa consciência de quem eu sou, de forma profunda. Eu costumo falar que uma sessão da minha terapia, sem modéstia, uma sessão da minha terapia, e eu respeito todos os outros profissionais, equivalem a muitas e muitas sessões de outros profissionais. Eu sei pelos relatos das pessoas que me vêm. Então, a primeira sessão, por exemplo, é algo profundo que acontece ali na primeira sessão. Há um alinhamento sistêmico. Então, você me perguntou, o que acontece? Então, nas primeiras sessões, essa pessoa ela é conduzida a olhar para si numa perspectiva que talvez ela nunca olhou na vida. E trazer respostas que são verdades absolutas que talvez ela não estava consciente até então. Sim. E aí ela deixa de pensar que o problema está fora e ela passa a olhar que a solução está dentro. Então, a forma como ela começa. Então, a gente passeia pela essa questão da identidade, deste alinhamento, que é o que eu quero. Ou talvez a pessoa está querendo só fugir da dor, mas ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer. Ela está apenas querendo, né, ter um apoio, ter uma ajuda. E aí, neste momento, a aplicação disso, de métodos, né, e técnicas que ajudam essa pessoa a se integrar, trazer a integralidade do ser, uma palavra que eu uso muito. E aí a gente trabalha também a questão do pilar. Além do pilar emocional, trabalha a questão também do pilar espiritual, independente da linha
de fé dessa pessoa, ela entender durante o processo e através de práticas simples que é importante ela se conectar com a transcendência, que eu chamo de Deus, encontrar a forma que ela vai receber essa força, porque a gente sabe que eu tenho dificuldade, Lu, de lidar com pessoas que não acreditam numa fonte criadora ou em Deus, porque há uma sabedoria, uma inteligência. Muitas vezes as pessoas que estão vivendo o caos, elas chegam desconectadas disso. Elas chegam, por exemplo, com questões com pai e mãe, que são as principais, e também com o seu Deus. Entendi. Até porque quando a gente chega até uma sessão com você, nós entendemos, eu vou falar por mim, eu entendi que eu sou uma fonte criadora também, porque se eu fui feita à imagem e semelhança do Pai, então eu apoiada a essa fé, eu posso cocriar também a minha realidade. E se eu estou separada, se eu estou fora dessa essência, como que eu vou criar algo para mim? Muitas vezes a gente preocupado com muitas coisas ao nosso redor, na empresa, a gente se vê naquele emaranhado e não consegue olhar para dentro. E é esse o momento que a gente se para lá na sua frente e vem cá, eu crio e descocrio e cocrio de novo e vamos fazer o negócio fluir, né? Muito e bom. O interessante também é que eu vejo reverberando por muito tempo. Então, eu faço uma sessão, daí uns 15 dias acontece alguma coisa na minha vida, aí eu falo, caramba, eu lembro daquele momento em que isso foi desbloqueado dentro de mim. Que bom. Me fala um pouquinho sobre esse sentimento também, sabe, Darlene? Porque muitas vezes a gente... já ouviu falar que a gente impede a bênção de chegar porque a gente está bloqueado. Me conta um pouquinho sobre essa energia também. Quando você estava falando, né, me veio assim, a dor, né, a dor, ela é algo que faz parte da vida. Então, as perdas, as dores fazem parte. O sofrimento, ele é uma não aceitação da dor que se apresenta. E o que as pessoas têm? Dificuldades de lidar com a dor. A dor é uma separação, a dor é uma falência, a dor é um ciclo mal acabado, mal fechado, e aquilo vai se perpetuando em forma de sofrimento, porque a pessoa tem dificuldade de ter esse olhar, igual você trouxe. E o que é? Então, eu crio. Então, quando você está vivendo um fluxo, estou vivendo um fluxo de abundância, então sou eu sou a cara, eu sou o cara, as coisas estão acontecendo. E quando as coisas dão errado, ou que você entra numa situação de dor e aquilo vira um sofrimento, então eu sou a vítima, inconscientemente. Então eu sofro, eu me encolho, eu fico pequeno. Então os seres humanos, às vezes eles estão nessa situação, sabe? Com tanta pressão que eles não conseguem enxergar a saída. É neste momento que essa pessoa poderia escolher, porque é uma escolha de receber uma ajuda. E aí este processo de eu passo a ser uma criadora ou um criador e eu crio a minha realidade, não só material, mas harmonia, paz de espírito. Eu me abro para receber, porque eu falo que está tudo disponível para a gente. O bem-estar e o alinhamento faz parte da nossa vida, mas quando você entende, então eu dou lugar a essa dor, eu dou lugar a essa passagem, eu dou lugar para isso, eu começo a olhar o outro ou a difícil relação que eu tenho com o outro como uma oportunidade de eu crescer. Ou não que eu precise continuar a lidar com este outro, mas de repente me posicionar e afastar este outro, deixar este outro longe, falar igual o nosso amigo pastor Cláudio Duarte diz, né? Jesus mandou amar, mas alguns a gente ama de longe. De distância. Né, a distância. Então, não sei se eu consegui responder essa questão dessa ruptura, esse momento de dor, e não necessariamente dói no sentido de sentimentos, mas às vezes é um resultado financeiro que você não está conseguindo romper. E isso é um ponto de cura. Às vezes a pessoa, o empresário, ele está sempre se desgastando, trabalhando muito, fazendo muito, e fala, pô, eu não tô... Ou ele já conquistou financeiramente o que ele queria, igual atendo algumas pessoas assim, que eles já chegaram no nível de realizar todos os sonhos dele, eles não têm mais sonhos para si, mas se encontram no vazio. Por quê? Porque emocionalmente e espiritualmente falta algo ali, falta um alinhamento, falta o que eu chamo de integralidade do ser.
E também o que eu vejo quando você fala a pessoa conquistou tudo e sente esse vazio, na minha ideia, o que vem? De que a pessoa, se ela começasse a entender que ela também pode transbordar na vida do outro, aí ela começa a encontrar o sentido para a própria vida, é mais ou menos isso? Sim. Quando ela sai desse eixo da dor, né? Então eu paro de olhar para o meu... Eu paro de olhar para este meu sofrimento sem colocar ele no núcleo central da minha vida, eu começo a olhar para outros, através de outras perspectivas, ter outros pontos de vista. Então, há uma pessoa que vem, que de repente tinha uma difícil relação com a mãe ou com o pai. Ela ressignifica aquilo e ela começa a viver a vida dela de uma forma mais fluida. Sim. Ela começa a entender que a dificuldade que ela teve na infância ou na adolescência, ela não tem essa consciência. Pode estar limitando a vida dela aqui, com 30, 40, 50 anos. E aí ela faz esse alinhamento, ela pode, sim, servir as outras pessoas através do trabalho. Você, Luese, serve as pessoas, já te falei. Já. Você traz, Isso dá uma alegria. Você serve as pessoas. Então, quando você olha para o seu trabalho, para a sua empresa, para o teu negócio, para os teus projetos, você fala, cara, eu coloco isso a serviço de algo que está além de mim. Isso é muito poderoso. Porque isso faz, te ajuda a levantar da cama com mais tesão, a vir para a vida e falar, não é sobre mim mais. E uma coisa importante que eu falo sobre a minha pessoa como profissional é que, graças a Deus, hoje, eu trabalho em algo que eu amo, que o dinheiro que vem disso é muito importante, mas não é pelo dinheiro. Entendeu? O trabalho, ele transcendeu. Então, hoje eu vivo através desse propósito. Eu sirvo a vida de pessoas através da minha pessoa, através da empresa que eu tenho, que é o Instituto Vida e Negócios, em sociedade com a Roberta agora. E é algo que eu falo assim, por que eu falo tanto de grandiosidade? Por que eu falo tanto de grandeza? Porque eu acredito nisso, que essa grandeza, ela vem deste movimento de eu me curar, eu me alinhar e eu estar aqui plena, eu estar aqui confiante. E eu não acredito, tá? De verdade, que seres humanos estejam plenos, equilibrados, harmoniosos, sem ajuda. Entendi. Dali, você acredita que tudo gira em torno do amor? As pessoas buscam ser amadas e pertencentes? Porque quando você me fala, as pessoas chegam lá com problema normalmente com pai e mãe, aí isso vai reverberando para o casamento, para as relações com negócios, isso me traz à tona um sentimento de falta de amor, rejeição. Você acredita nisso? Sim, acredito. Acredito que essa rejeição, essa falta de amor, essa desconexão, né, essa ruptura que houve, traz muitos problemas. Mas também eu acredito em algo que é falta de permissão, às vezes. A pessoa não teve só uma ruptura ali. Às vezes ela tem pactos inconscientes, padrões, repetindo padrões inconscientes do seu sistema familiar, de pobreza, de escassez, de dificuldade. Então é aquela mulher, aquele homem, fala assim, eu vou botar fora a minha riqueza porque eu não posso ser maior que o meu pai. Eu não posso ser maior que a minha mãe, eu não tenho essa permissão. Como eu vou ser plenamente feliz no relacionamento amoroso se ninguém da minha ancestralidade foi? Então a gente traz isso no DNA. Entendi. A Bíblia vai falar de maldições hereditárias, outras linhas vai falar desses padrões inconscientes, desses vícios. Mas fato é que, tomando consciência do que eu quero e que de repente eu estou sendo impedida por algo que eu não sei, acontecendo caos, sabotagem, eu acho que é importante essa pessoa mergulhar num processo bacana de alguém que tenha ferramentas para fazer isso, e eu me coloco neste lugar, para que ela possa entender e sair disso e quebrar este ciclo, sabe? Para parar de repetir. E teve uma época da minha vida que eu falei, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Dá um basta, eu vou mudar, né? Dá um basta, eu vou mudar a história da minha família. E só que durante mais de 20 anos foi de forma pesada. Entendi. Foi de forma de trabalhar duro, sabe? Eu não estou dizendo que não é necessário o trabalho duro, não é isso que eu estou falando.
o trabalho duro e o esforço, eles são muito recompensadores quando você traz esse alinhamento. Quando você está bem emocionalmente, quando você integrou a tua história de vida e quando você entende que o que eu faço, eu não faço só por mim. Eu faço para servir as pessoas, porque eu falo que independente se é uma profissional de ajuda, se é alguém que trabalha com comunicação igual você trabalha, as pessoas estão servindo aos outros, como contadores, como varredores de rua, uma pessoa que toma conta de uma criança, ela está servindo. Sim. Se ela toma consciência da importância que ela é como ser humano, ela também vai levar essa importância para aquilo que ela faz. Entendi. E aí eu acredito que sim, a falta de amor, a rejeição, o abandono, a sensação de não ser importante. Nós tivemos pais, nós viemos de uma geração, nós tivemos pais que nem todo mundo teve pai, vai lá, você consegue, você é maravilhoso, você é maravilhosa, eu tô aqui para você, vai para o mundo, vai voar. Nós não tivemos pais assim. Normalmente nós tivemos pais, eu até coloquei um vídeo lá, eu remixei um vídeo no Instagram e a terapeuta está desenhando sobre isso, que dentro de cada pai existe uma criança que foi uma criança ferida. Sim. Aí esses pais, eles não receberam um manual para cuidar dos seus filhos. Aí, hoje a ciência diz que da gestação, da pré-concepção, à gestação e a primeira infância é 90% da nossa programação. Entendi. E aí a gente tem traumas, nós vamos ter traumas, nossos pais tiveram traumas. E eu acho que a terapia... Não, eu não acho. Eu tenho certeza. A terapia ajuda a colocar isso no lugar. Não é só sobre contar uma história diferente, é realmente curar aquilo que falta ser curado e fazer o religar deste amor. Porque eu acho que o grande segredo da vida, o grande segredo do sucesso é essa reconexão. É essa reconexão com o amor. Eu conheço vários empresários que estão muito bem financeiramente, mas eu sei que emocionalmente eles estão perdidos. Desligados, emocionalmente, espiritualmente. Então, aquela pessoa que vai trocar de iate, trocar de avião, ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas eles não têm essa conexão, essa coerência. E talvez não sintam, que não tenham permissão para viver isso. Falar, já está suficiente aqui, eu não quero. Sim. Eu fico sem ar, você sabe, né? A sessão dela é assim, você entra lá para ficar 1 hora, você fica 2. Teve um dia, eu nem te contei isso, eu acho que foi na última sessão que eu tive com você, aí eu falei, não, 1 hora eu tô de volta. 2h30 nós ficamos lá dentro, a gente não vê passando, mas olha, porque é muito conteúdo, gente. Obrigada. E sai de lá leve, olha, igual nós vamos sair desses podcasts todos. E por falar em podcast, me conta. Primeiro, eu quero saber sobre o nome. O que é grandeza para você, Darly? Eu tenho um conceito de que todos nós temos um lugar para ocupar no mundo. Todos nós viemos aqui com uma missão. Não importa qual seja dobrar o paraquedas de alguém, como tem essa história linda dos dobradores de paraquedas. Todos nós temos a missão. Muitas vezes, as pessoas estão ocupando lugares que não são os lugares para os quais elas foram criadas. Então, ocupando o seu lugar de grandeza, o que é grandeza para mim? Né? Era para falar isso, né? Não é para falar ocupando. Corta. Pode continuar. Grandeza para mim é quando alguém, de posse de quem é, um eu poderoso, com consciência das suas limitações e das suas capacidades, reconhece a si mesmo como um agente importante no seu crescimento. Então, ele entende que eu sou criatura, eu sou filho de Deus, filha de Deus, e por ser criatura, eu escolho manifestar a grandeza do meu Pai. Então, para mim, grandeza tem esse conceito, né? É manifestar o seu máximo, o seu potencial máximo. Você viver uma vida que faça sentido para você. Você ter sucesso que faça sentido para você, nos seus termos, e que isso te preencha. Para mim, isso é grandeza. Olha que coisa linda. E como nasceu, então, esse presente que você vai dar pra gente, que é o podcast Construindo Grandeza? Durante minha infância, eu gostava muito de assistir programas e vendo as pessoas entrevistar. Inclusive, é uma das coisas que eu admiro no seu trabalho. Que você é uma excelente entrevistadora. Obrigada. Eu tô aqui super à vontade. Muito obrigada. Tô ótima. Falo assim, o Rogério fala comigo assim, quando liga a câmera, eu acho que você esquece que tá gravando, né? Muito gostoso isso. Obrigada, muito obrigada. Meu amor. Obrigada. Então, eu sempre admirei muito isso e eu tinha vontade, ao ver pessoas que venceram a si mesmo,
que ocupar um lugar de grandeza, trazer isso para que as outras pessoas pudessem ver. Então, Construindo Grandeza tem por objetivo de trazer pessoas que, na minha concepção, se apropriaram da grandeza que são e vivem a partir dessa grandeza. Entendi. Em vários lugares, né? Em vários lugares e segmentos. Sim. Tanto uma pessoa ligada à religião, tanto uma pessoa ligada aos negócios, mas essa pessoa está construindo grandeza. Ela tem essa consciência para além dela. É alguém que não está mais trabalhando só por trabalhar no aqui e agora. Ela tem consciência de que ela está construindo grandeza. Então, o objetivo é compartilhar isso, compartilhar os insights, as histórias de vida e ajudar a cada um a construir a sua grandeza. Porque eu acredito que nós somos despertados pelas ideias. Verdade. Então, essa ideia de construir grandeza, eu olho para a minha vida hoje, vejo de onde eu saí e eu falo emocionalmente, né, consciência de quem eu sou, uma pessoa poderosa, nesse que me conduz, que é Deus. E ao assumir isso, as pessoas, elas olham para mim, por exemplo, e ela fala, nossa, Darly, que uau! Hoje eu estava conversando com uma pessoa que fez a minha maquiagem, a Adeliana, tá linda. E ela falou comigo, Darly, que legal esse projeto, é tão bom ver você em movimento, é tão bom ver você palestrando, fazendo o que você faz. Então, quando a gente assume esse lugar de grandeza, a gente inspira outras pessoas a viverem isso e a ousarem para fazer isso. Então, eu falo que é também sobre isso, chamar as pessoas que deveriam, né, estarem vivendo a sua grandeza para vir para este lugar. Ocupe o seu lugar de grandeza. Né? Então, o Construindo Grandeza é com esse objetivo, esse presente, como você falou. E eu sinto isso, é um presente. Para que as pessoas, é um chamado para que as pessoas construam grandeza em sua vida. E eu costumo falar que sem ordem, sem alinhamento, sem integralidade, sem este olhar para minhas partes bonitas e não tão bonitas, eu não consigo construir nada de verdade. Eu só consigo construir algo se eu me aproprio dessa minha história, dessa minha jornada, sem querer excluir dores. Porque quando eu estou querendo excluir dores, eu vou ficar fragmentada. Eu só sou inteira quando eu dou um sim para essa vida que foi apresentada do jeito que foi. Então, durante um tempo, eu não aceitava a minha história. Eu falava, por que foi tão difícil para mim? Por que eu tive que apanhar literalmente e de forma metafórica? Por que eu tive que apanhar tanto? Por que foi tantos altos e baixos? Estava sendo forjado o que hoje eu vivo. Não é que todo mundo tem que passar por isso. Então, quando eu olho, por exemplo, uma pessoa que está em sofrimento, a primeira coisa que eu faço, se for possível, se essa pessoa quiser receber essa ajuda, é ajudar ela a ver propósito na dor. Que há um propósito na dor. Aceitar, né? Dar um lugar para aquilo, falar, isso é uma noite da minha vida, da minha alma. Isso vai passar. Então, eu começo ajudando essa pessoa a ter esse olhar mais integrativo, porque a gente fala muito essa palavra de integrar, mas a gente às vezes não medita profundamente nisso. Então, a minha vida é uma vida grandiosa quando eu consigo integrar cada passagem minha, seja ela gloriosa ou caótica. Aí eu posso estar inteira para viver minha grandeza e entregar o meu presente para o mundo. E é interessante porque eu vejo o podcast como uma nova ferramenta, porque você já se doa tanto. Gente, ela tem um grupo, 5h30 da manhã. Despertar. Olha isso. E a sua entrega é muito grande nas redes sociais, sua entrega pessoalmente nas sessões também são muito grande, é muito forte. E eu tenho certeza que esse podcast veio também para abençoar a vida dessas pessoas, desses empresários, dessas pessoas que querem voltar para o foco, que estão, meu Deus, o que eu faço agora? Assim como eu já cheguei lá no seu escritório muitas vezes, o que eu faço agora, Darly? Para onde que eu vou? Isso é, para mim, uma fonte de criação também. Então, eu gosto quando você fala assim, quando a gente se coloca em movimento, as coisas vão acontecendo. Porque muitas vezes você está assistindo a gente e fala, tá, eu começo da onde? Meu povo, começa se movimentando, se mexe, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, que as coisas vão se alinhando. E eu acredito que esse podcast ele vem para incentivar mesmo as pessoas a olharem para dentro de si e tomarem um rumo, sabe? Eu estou muito feliz e muito orgulhosa, muito honrada por ter sido escolhida aqui no nosso estúdio para produzir esses episódios e pode contar com
minha equipe, com o meu coração, que você sabe que está aqui à disposição para você. E eu quero agora que você convide o pessoal que nos acompanhou até agora para acompanhar também os próximos episódios do nosso Construir. Eu vou falar nosso, porque eu vou estar nesses bastidores aqui todos os dias. Nosso. Construindo Grandeza. Darling, olha para aquela câmera e convida o pessoal. Eu queria só pedir uma água. Pode, cadê a água, gente? Estou morrendo de sede. Tem alguma coisa que você acha que a gente não falou que deveria ter sido falado, que ainda dá tempo? Tá, talvez a questão... Dá um pouquinho mais, né? É só isso, eu acho. Sim, senhor. Vai pausar aí? Ele vai... Mas é legal, né? Eu gosto de podcast, tá? Muito bom. É bom, né? E eu fico viajando. E eu tô tão feliz de estar aqui. Muito legal. Ai, muito bom, você deixa a gente muito à vontade. Obrigada. Nossa, eu tava aqui com vontade de fazer sinal pra ela, vontade de fazer sinal pra Roberta. Pra pegar uma aguinha. E eu vou oferecer a minha, que tem pouquinho, mas tava... Ah, não, segura lá. Nossa, eu não sei o que é, mas eu tô... Então, Rogério, eu vou voltar pra... Eu vou só passar para ela da espiritualidade. Não. O que ela gostaria de falar. Eu vou fazer isso no final. Eu vou só incluir uma perguntinha aqui, aí depois no final eu retomo essa, tá? Darling, agora eu vejo muito Deus em você, nas suas sessões, no seu trabalho. Me fala um pouquinho sobre essa conexão com a espiritualidade também. Tá. Você também tinha tocado no assunto do grupo, do despertar. Posso falar um pouquinho dele? Pode, antes? claro. Eu resisti durante muito tempo a ocupar esse lugar de, assim, as pessoas falam, nossa, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de fé. Então, era uma coisa que as pessoas se referiam a mim e eu não aceitava e não incluía no meu trabalho. Então, eu tinha muitos dedos para falar de Deus e falar da importância de Deus, da conexão espiritual, sem pensar na religiosidade, pensando nesse caminho de conexão profunda. E aí o despertar, a princípio ele era para ajudar as pessoas que vinham uma vez por mês ou a cada 15 dias fazer sessões a se manterem no foco, a manterem as práticas. Então o despertar veio para isso, 5:30 da manhã, que era um horário que eu estaria dormindo. Então eu abri mão, me sacrifiquei ali para poder apoiar essas pessoas. Só que em dezembro, no final de dezembro, ele se transformou num grupo de conexão espiritual, para conexão espiritual exclusivo. E antes era pensando nas técnicas, só nas técnicas, reprogramação e tal. E tem sido incrível, a gente já fez 3 encontros, tem sido muito legal o despertar. Gente, que coisa linda. E me fala um pouquinho sobre essa conexão espiritual, Darling, que é muito presente em você. Hoje, Lu, eu enxergo que um dos motivos para que eu tivesse sucumbido nas horas de dificuldades e desafios quanto empresárias e da minha vida de uma forma geral, era essa falta de fortalecer essa conexão espiritual. Então, na minha vida, lembra que eu falei que na minha infância eu questionava se Deus existia e eu passei por uma busca, eu fui judia durante mais de 15 anos da minha vida, praticava o judaísmo, conheci quase todas as filosofias e hoje eu voltei para a minha base, que é o cristianismo. Sim. Então, assim, independente, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito dos livros dele, que é o Yogananda, ele fala muito de Jesus nos livros dele, e ele fala, todos os templos e todas as orações são para o Deus verdadeiro. As pessoas que fazem essa limitação. Então, para mim, existe uma fonte criadora, existe uma fonte emanadora de todo o bem, de toda a luz, de toda a graça. Eu creio nisso. Eu creio... Pode continuar. Eu creio nisso e eu vivo a partir dessa verdade. Então, quando as pessoas chegam para mim, a primeira coisa que eu falo é, como é a tua relação com Deus? Importante. E eu vejo que a maioria das pessoas que estão vivendo esse caos tem uma fraca ou nenhuma conexão com essa transcendência com Deus. Sim. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé, mas em algum momento duvida. Por que isso acontece? Porque ela tem uma fé como se fosse uma roupa. Entende? Ela tem uma fé como se fosse uma roupa e não como se fosse essa água.
Tá por fora, é uma camada. Entendi. É igual algumas pessoas falam da gratidão. Elas não sabem o que é reverberar, sentir gratidão. Ai, sabe aquele dia que você acorda, que você olha assim o sol, né? Que você olha para isso, tudo que você está construindo, você fala, uau! Então, a pessoa, quando ela está conectada com a fonte, que é Deus, com a fonte de amor, ela vive a vida como uma criança, com um brilho nos olhos, e fala, uau, que bom que eu estou aqui, que gostoso que eu estou aqui com a Luiz. Não é mais um trabalho, não é mais um projeto, é o projeto, é o dia. É estar inteiro, né? É estar inteiro. Então, para mim, a espiritualidade tem a ver com isso também, com esse senso de conexão. Às vezes a pessoa não está falando de Deus, ela não é uma pessoa de viver fazendo orações ou de ir à igreja, mas ela é uma pessoa espiritualizada, ela é uma pessoa conectada, vamos dizer. Eu vejo também pessoas que estão praticando, tendo devoção em seus atos, em suas ações, mas elas estão desconectadas do amor e do fluxo. Você vai encontrar aquelas pessoas religiosas, mas que você não vê esse brilho nos olhos, você não vê esse... O fogo, né? O fogo, o entusiasmo, exatamente. Então, para mim, essa conexão espiritual é a base de tudo. Só que se eu tenho problemas com pai e mãe, vou voltar lá. Se eu tenho problemas com pai e mãe, eu tenho problemas com essa conexão. Eu vou estar rejeitando, às vezes, o Deus do meu pai e da minha mãe, ou a base religiosa. Não estou dizendo que você tenha que seguir o que o seu pai e sua mãe seguiu, mas é uma tendência muito natural que seja assim. Seu pai e a mãe sejam cristãos e você também seja cristão, vamos dizer assim. Não tem nada de errado se você não for, mas você vai ver algumas pessoas, eu me converti, por exemplo, encontrei uma pessoa que ela se converteu ao islamismo. Essa pessoa foi embora para outro país, essa pessoa se desvinculou do papai e da mamãe e se converteu ao islamismo, tá tudo bem. Ou alguém que vai lá buscar o budismo. Ela, inconscientemente, ela tá dizendo, o que o meu pai e minha mãe me deu não serve para mim. Isso, inconsciente. É um ato de rebeldia, né? De se rebelar. E, gente, não leve pro coração, né? Não leve pro coração quem está nos escutando, apenas olhe para isso, porque às vezes eu vou falar coisas aqui, Luiz, que vão incomodar. E eu até tenho um jargão, doeu, pega que é teu, né? Te incomodou, vamos curar. Então eu vejo pessoas que estão rejeitando, inclusive hoje eu falo que a tradição, as tradições, nós somos seres de tradições. Não conheço uma pessoa que ao ouvir um tambor, ao ver uma fogueira, ao ver um mar, ao ver coisas grandiosas assim que nos remete à força da criação, não se sintam impactados. Ou uma bela música. Então, nós somos pessoas que nós temos essa alma que ela é tocada por coisas. E as religiões, elas trazem essas tradições. Ô, Darly, você falando, aconteceu exatamente isso comigo. Exatamente. Assim, quem me acompanha nos podcasts, nas redes sociais, sabe que eu sou do jeito que eu sou, e você sabe também. Então não tem problema nenhum em ser vulnerável e abrir aqui para vocês, porque eu acredito que isso também incentiva as pessoas a olharem para si. E por muito tempo, eu fui por esse caminho de negar. Eu tinha inconsciente um problema com a minha mãe, e eu fui negando isso para mim e fui me revoltando, falando, não, isso não serve para mim, isso não. A minha, sabe? E o que aconteceu? Quando eu parei e olhei, foi dentro da sucessão, inclusive, tô lembrando aqui, olha que forte. Quando eu cheguei, e a minha mãe falava assim, você está me matando por dentro, você não imagina como que eu tô sofrendo com isso, enfim. Quando eu voltei para a religião dela, que eu sentei no banco, que eu enxerguei as pessoas que estavam na minha frente olhando para mim e sorrindo, eu falei, meu Deus! Num exercício sistêmico, né? Céu, como isso é forte. Aí eu entendi, inclusive, o que é honrar pai e mãe. Eu falei, gente, eu estava indo completamente contra o meu sistema, sabe? E por rebeldia, hoje não, graças a Deus, a minha queridinha, tô cuidando dela, tá tudo certo. Imagina. Mas só consegui isso depois de um momento em que eu parei e comecei a olhar com amor, sabe? Legal. E falar, fazer o contrário não vai me levar a lugar nenhum, sabe? E por que não aceitar esse sistema? Por que não aceitar as coisas? E minha mãe sabe o que ela tá falando e eu sou menor que ela, e isso, sabe? Eu falei, caramba, eu sou a filha, eu não sou a mãe dela. E as coisas começaram a entrar.
É claro que eu ainda estou no caminho, no processo. Ela é uma querida, tá, gente? Sim, mas é importante falar porque eu vivi exatamente isso. Eu ia contra tudo que ela falava. E às vezes ela falava, você vai quebrar a casa, tá me matando por dentro. Eu falava, gente, que isso, bobeira, não tá falando nada. Que exagero, é drama, mas não é, gente. E quando você fala isso, eu fiz exatamente esse caminho. Quando eu fiz o caminho de volta, eu comecei a sentir paz no meu coração. É muito sério legal. Isso, gente. Bacana. Muito obrigada por você compartilhar isso aqui, ter coragem. Adorei. E este é o seu movimento, né? Então, cada movimento, ele é único de terapia. Tem pessoas que eles precisam exatamente fazer um rompimento. Elas precisam exatamente falar assim, olha, eu te agradeço por isso que você me trouxe, mas eu vou pedir permissão, eu vou tomar a permissão de seguir um caminho diferente do teu. Então, existe também esses alinhamentos. Que bom que para você foi esse. E aí, eu tenho uma premissa que eu falo que não existe verdade absoluta em relação a isso, porque algo que está funcionando agora, amanhã pode não funcionar. E a vida traz essa impermanência. Sim, é o fluxo, né? Vai girando. Exatamente. De repente, chega um momento que você fala, poxa, eu transcendia isso aqui, eu não preciso mais disso, mas agora eu preciso voltar para essa base, eu preciso fazer o arroz com feijão, eu preciso sair da rebeldia. Você identificou. Então, você vê, um bom terapeuta, ele não vai dizer para você o que você tem que fazer, mas ele vai te ajudar a olhar esses pontos cegos. Olha que forte isso. Esses pontos cegos, onde você não está prestando atenção. Então, não é uma receita pronta, cada caso é um caso, mas eu acredito muito nisso. Quando a gente está rejeitando muito o que a gente recebeu, a vida se torna dura. A vida se torna desafiadora para uma pessoa que está rejeitando o que recebeu do pai. Então, eu não preciso seguir igual, eu não preciso fazer igual. Eu posso muito bem falar, esse é o seu caminho e eu escolho seguir o meu. Mas se não me custa nada, se não é, né? Olha que interessante, meu Deus do céu. Muito legal, Tô parabéns. falando, vamos ficar aqui 4 horas. Esses podcasts vão durar, meu Deus do céu. Mas, Darly, muito obrigada mais uma vez por esse carinho, por trazer o Construindo Grandeza aqui para o estúdio. E agora eu quero que você faça um convite para o nosso público, como eu falei antes, é meu também, porque eu vou estar aqui perto sempre. Olha para essa câmera aqui, ela é toda sua. Faz o convite para o pessoal. Então, a partir de agora, está aberto esse projeto maravilhoso que é o Construindo Grandeza, que eu tenho a honra de fazer aqui nessa casa da Lueses. Nossa casa. E eu quero te convidar a você nos acompanhar, a você interagir, escrever mensagens se você quiser, sugerindo temas, sugerindo inclusive entrevistados, que eu vou trazer pessoas convidadas. Participe, se engaje. Este projeto, Construindo Grandeza, é nosso. E eu tenho certeza que ele não nasceu só no meu coração, mas no coração daquele que me guia também. Foi um prazer ter você aqui comigo e eu espero que você construa grandeza na sua vida. É isso, que coisa linda. Muito obrigada mais uma vez, Darliane Fiorin. Então está lançado, meu povo, sabe o quê? O nosso podcast, Construindo Grandeza. E eu quero te fazer um convite agora. Se você acredita que este episódio, que é o nosso primeiro episódio, fez sentido para você, se você lembrou de alguém, manda esse vídeo para essas pessoas, para o máximo de pessoas possíveis. Aí você já sabe o que eles vão fazer também, Darly? Ativar o sininho, chamar as notificações, fazer aquele monte de coisa que eu não sei nem falar mais, que é tanta coisa que tem que fazer. Isso. Mas faça, porque vale a pena. Muito obrigada mais uma vez, é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio, de muitos, eu tenho certeza. Nós vamos receber aqui seus convidados com muito carinho. Rogério Freitas, muito obrigada pelo seu trabalho, meu querido, e é querido de verdade, cuida da gente aqui. Lelê, que já saiu também, muito obrigada. Hoje nós tivemos nos nossos bastidores aqui uma plateia linda, muito obrigada pela presença de vocês. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora e espera até o nosso próximo episódio do podcast Construindo Grandeza. Sucesso! Obrigada, querida. Beijo.